Querida igreja, a paz do Senhor Jesus. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 10. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 10. Eu queria ler com você. É um texto que Deus colocou no meu coração. E eu queria ministrar essa noite a poderosa palavra do Senhor aqui na igreja de Vila Lucinda. Eu vou ler na versão NVI. A mesma versão da revista corrigida também, só muda algumas palavras, mas o sentido é o mesmo. Eu vou ler essa versão e depois você poderá tomar o assento em nome do Senhor, tá bom? Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. A história do cego Bartimeu, bem conhecida da igreja. Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. Eu vou ler. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Versículo 46 agora. 47. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos, versículo 47, isso mesmo, versículo 48 agora. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o versículo 49 também diz assim: Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Versículos 50 e 51. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver, que eu tenha vista. Amém, meus irmãos? Somente, versículo 52. Vá, Jesus disse, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Amém? Deus abençoe a igreja, poder tomar assento. Desculpe eu ler nessa versão, às vezes a versão dos irmãos é um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo, nós vamos entender o contexto da palavra de Deus. Queridos, nós temos aqui um contexto conhecido da igreja sobre a cura de um cego chamado Bartimeu, ou melhor, ele não era chamado Bartimeu. Nós sabemos pela Bíblia que Bartimeu é um termo aramaico, é o filho de Timeu. Então o nome do cego aqui é anônimo. Na verdade não é o nome desse cego aqui. Essa palavra aqui, Bartimeu, ou seja, filho de Timeu. É como se fosse Barrabás, filho do rei, por exemplo, né? Então Bar, a palavra aramaica. Então ele não tinha nome aqui, esse cego. Mas é interessante que em Jericó, era comum naqueles dias, entre Jericó e Jerusalém, alguns mendigos estarem na trilha dos caminhos, fora das portas das cidades, por algum defeito físico, estar mendigando ou pedindo esmolas para as pessoas que passavam ali, principalmente os religiosos da época. Jericó era uma cidade, por exemplo, é uma cidade ao sul, era uma cidade nova fundada por Herodes o Grande, ao sul da antiga cidade que Herodes o Grande funda essa cidade na época em que era comum estar ali alguns cegos, né? Alguns mendigos. Mas o interessante é que essa história de Bartimeu é uma história que a sua vida começa em uma tragédia. Você vai entender por quê. Na verdade, Bartimeu, filho de Timeu quer dizer o ilustre. Era filho de um homem ilustre da época, um homem conhecido. E essa história de Bartimeu começa com uma grande tragédia, segundo a história cristã, a tradição cristã do primeiro século. Nós vamos entender um pouquinho da história de Timeu, ou esse Bartimeu. O seu pai era um alto funcionário do exército que situava-se em Betel, trabalhando para o Império Romano. Ele se aposenta, retorna para Jericó aposentado, e em Jericó ele era muito carismático, o pai de Timeu. Ele sendo carismático, ele foi colocado para cobrar impostos ali da cidade de Jericó, e ele abrandava os impostos. Então, pareceu-se que ao Império Romano, que ele era um traidor, porque quando ele está aposentado, eles estão abrandando os impostos. Ele tem dó de cobrar tantos altos impostos que cobrava-se nas regiões da Judéia.
E diz a história, não está na Bíblia, mas diz a história que quando ele volta, quando ele está em Jericó, ele se compadece dos judeus, e isso é relatado ao Império Romano, a César, que o manda executar por conta desta ato de misericórdia que ele tinha perante os judeus. Por conta disso, ele foi executado. E olha só o que acontece. Pegam seu filho pegam este filho dele, que não tem nome aqui, Bartimeu, e vazam os seus olhos e arrancam os seus olhos fora, por um sinal de maldição, por conta da rebeldia do pai daquele moço. Agora imagina, ele perde o pai, que era um homem ilustre, agora ele está sem os seus 2 olhos e é colocado à beira do caminho para mendigar. Então é interessante, você pode conferir essa história, e alguns historiadores do primeiro século vai dizer sobre isso. Então vazam os seus olhos, tiram os seus olhos fora, e ele agora vai mendigar fora das portas da cidade, porque quem mendigava não podia estar dentro das portas, ou quem tinha algum defeito físico, lepra, por exemplo, tinha que estar fora das portas da cidade. Então a vida de Timeu, ou Bartimeu, este jovem anônimo, de nome anônimo, começa com muita tragédia. E era uma ironia, porque imagina agora ele cego, vazaram os seus 2 olhos, mendigando, e Bartimeu, filho do ilustre, que ilustridade tem isso? Que valia tem isso? O que adianta me chamarem filho do rei, ou filho, se eu estou cego, se eu estou mendigando? Quer dizer, olha a minha situação, parece uma ironia do destino. Mas Jesus, ele é expertise em mudar destinos. Adora o Senhor. Jesus é aquele que muda destinos. Por isso que a palavra vai dizer, então chegaram a Jericó. Alguns vão dizer, Lucas vai dizer que ele estava entrando em Jericó, saindo de Jericó, porque havia ali, por exemplo, a Jericó antiga, a nova. Alguns evangelistas se confundem nisso, mas o milagre é o que importa. Por isso que ele está dizendo, então chegaram a Jericó. Jesus e os seus discípulos chegam a Jericó. E quando Jesus chega em um ambiente, ele transforma ambiente, transforma destinos. Deus pode transformar destinos aqui esta noite. E Ele pode e Ele quer transformar destinos aqui esta noite. Nós não somos obra do acaso, fruto de uma explosão. Nós temos propósito. Por isso estamos reunidos aqui esta noite. Porque Ele quer mudar destinos aqui. Ele quer fazer obras extraordinárias aqui esta noite. E é interessante, meus irmãos, que quando Jesus entra em Jericó, diz o texto, quando Jesus e seus discípulos, Jesus e os seus discípulos significa a igreja hoje. Os discípulos era a igreja do Senhor. E diz ali, juntamente com uma grande multidão. E Jesus então, ele vai operar um grande milagre, não por causa da multidão, que nos chama a atenção aqui no texto. Jesus operava milagres dentre a multidão, multiplicava pães, curava enfermos. Mas aqui, não é por causa do clamor da multidão que ele vai operar o milagre. Não é por causa também dos discípulos que ele vai operar o milagre. Mas é por causa de um clamor de uma pessoa desesperada. Olha que interessante. Está Jesus, seus discípulos, simbolizando a igreja, e uma grande multidão. Agora cuidado com a grande multidão. Cuidado. A grande multidão, ela pode ser enganadora. Por isso que quando iam arrebatar Jesus para o fazer o rei, ele se retirava para o deserto só para orar. Ele fala assim, Jesus tinha muito medo dessa tal de fama. Cuidado com a fama. É muito bom ser famoso, mas cuidado com a fama. Jesus se retirava só quando iam vamos arrebatá-lo para fazer o rei. Quando ele multiplica a primeira leva dos pães, então ele se retira para o deserto para orar, porque ele queria fugir daquela fama naquele momento. E é interessante, por quê? Porque a multidão, meus irmãos, a multidão é a mesma que está comendo pão com Jesus e peixes, que se multiplica, mas é a mesma que está pedindo, crucifica-o e liberta Barrabás. Entendeu? Cuidado que a multidão pode enganar. Deus trabalha com discípulos. Adora o Senhor. Os discípulos estão na multidão, mas as multidões nem sempre estão com os discípulos. É o que nós temos vendo, tantos movimentos aí, tantas coisas. Cuidado com a multidão. Deus trabalha com discípulos, com discipulado. Jesus Jesus faz milagre nas multidões, claro que ele faz até hoje, mas nem todos se tornam discípulos. São como aqueles 10 leprosos que só 9 foram embora e só um voltou para dar glória a Deus. Mas meus irmãos, vamos seguir o texto. Agora imagina então
a situação deste homem, que estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E uma lição que nós temos aqui no versículo 46, já falamos aqui, que naquela multidão havia, e multidões há sempre aqueles que são curiosos. Vamos ver o que está acontecendo lá. Vamos ver que movimento é aquele que está acontecendo na Vila Lucina. O culto é tão gostoso, é muito bom, mas tem sempre alguém que é curioso, e Deus trabalha nisso. Na multidão há frequentadores que não querem responsabilidade com a igreja, há frequentadores. A multidão há admiradores também, mas também que não querem responsabilidade muitas vezes com a igreja. Há curiosos numa multidão, mas há homens isolados e mulheres isoladamente que estão desesperados por um milagre. Que vem para cá desesperado porque precisa, é uma última etapa, precisa daquele milagre que só Deus para ter misericórdia. Quem sabe você é essa pessoa aqui essa noite. E é interessante, meus irmãos, que dentre esse cenário, ou seja, naquele cenário em Jericó, haveria uma visitação especial da parte de Jesus, que é Deus, não por causa da multidão, já falamos aqui, também não por causa dos discípulos, mas por causa de um homem que estava em situação totalmente adversa e desesperada. Ou seja, Jesus sempre estará ao lado do mais fraco. Jesus sempre vai estar ao lado daquele que é humilhado diante de um cenário, uma situação intrigante e repudiante. É por isso que ele fala para Zaqueu assim, na casa de Zaqueu, quando há salvação, Lucas capítulo 19. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio para aqueles que que pensam que estão curados, mas não estão. Ele vem para aqueles que estão perdidos e precisam de um médico espiritual. Nós precisamos de Jesus, irmãos. Por toda a nossa vida nós precisamos de Jesus. E no versículo 46, essa é a grande lição. No versículo 47, diz a Bíblia que Jesus vai entrando em Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. E a Bíblia diz que quando ouviu que era Jesus, aquele cego Bartimeu começa a gritar. Na sua versão, na revista corrigida, e começa a clamar. Mas clamar é gritar muito alto. Clamar é gritar, é um grito desesperado. Ele sai gritando atrás de Jesus. É gritando mesmo. É desesperado. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então veja, meus irmãos. Agora, lição do versículo 47. Ora, se o cego ouviu falar de Jesus, você concorda que alguém apresentou Jesus para ele? Alguém falou de Jesus para ele. E falou, irmã Kátia, muito bem, não foi qualquer coisa não. Não foi igual aquele Simão ou André, falaram para André lá no João capítulo 1, 2 ali, falaram assim, olha, vem ver Jesus de Nazaré. Não, Jesus filho de Davi. Não é só um homem de Nazaré, é um filho de Davi. É muito mais que um homem de Nazaré. Ele foi criado de Nazaré, mas é filho de Davi. É filho do rei, é da linhagem real de Davi. Alguém falou para ele de Jesus de maneira extraordinária. Agora, quem falou para ele de Jesus? Está anônimo aqui. O texto é para aquele que é anonimato muitas vezes. O texto vai trabalhar com um homem que não tem nome, que pela ironia do destino houve uma tragédia, está desesperado. Deus vai trabalhar com este homem chamado Bartimeu. E quem apresenta Jesus para ele é uma pessoa também que está no anonimato. Ninguém sabe quem foi. Talvez você não esteja aqui nesse púlpito. Não tem um cargo eclesiástico. É um anônimo. Você entra no último banco, no meio, no fim, não sei. Mas Deus sabe só Deus sabe como você está sendo usado por Deus onde você trabalha. Você está falando de Jesus e as pessoas não estão nem imaginando o trabalho, a obra, como Deus te usa de maneira extraordinária. E que Deus continue te usando muito mais. Mas muitas vezes as pessoas nem vão saber que você é usado. E vai passar tempos e as pessoas nem vão saber. Talvez você não esteja nem consagrado a um ministério. E que você seja. Mas Deus sabe que o que ficará é a obra, é o seu legado. Adora o Senhor. Lá na sua casa, quando você ora pelo seu filho, lá no seu trabalho, quando você ora para alguém desesperado, Deus sabe que Ele usa você poderosamente, você sabe também. Deus não usa só quem está no púlpito, Deus usa você que está aí também sentado.
Abadarabachanda, adora ao Senhor. Você que está sentado, Deus usa também. São os evangelistas anônimos. Deus trabalha com aqueles que se apresentam e faz parte. Obreiros são homens, dons dados por Deus à igreja, são presentes, é verdade. São homens e mulheres, homens, dons dados de presente à igreja, que são apresentáveis, e precisa disso, a igreja é organizada. Mas Deus trabalha também com anônimos. Adora o Senhor. Sabe para que isso? Para nós aqui nos sentimos o Todo-Poderoso, né? Adora o Senhor. Para nós acharmos que somos alguma coisa a mais do que alguém. Deus trabalha com anônimos e com aqueles que se apresentam também. Mas muitas vezes evangelizamos pessoas que muitas vezes não vamos nem ver a obra que Deus fez na vida dele. Você já ganhou a alma, já orou por pessoas que você nem sabe o que aconteceu. Mas naquele dia, lá no tribunal de Cristo, toda a obra vai ser patente aos seus olhos. Adora o Senhor. 2 Coríntios 5:10. Porque todos hemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba do Senhor o que quer feito por meio do corpo, quer bem ou quer mal. Lá, aí se alguém fala, o céu é um lugar de surpresa, pode ser. Lá é que você vai ser condecorado. Talvez o que você faz aqui ninguém reconheça, e nem vai reconhecer aqui. Mas uma coisa é fato, lá nada fica oculto aos olhos de Deus. Adoro. A sua coroa está brilhando e você não sabe. Bom, no versículo 48, meus irmãos, e é interessante aqui, que no versículo 47 ainda, ele está gritando, desesperado. Clamar é gritar muito alto mesmo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, está gritando. E meus irmãos, em meio ao desespero, nós podemos até cometer loucura, sabia? Calma aí que você vai falar, o que é isso? Isso é uma... Calma, eu vou explicar. Não é loucura de sair matando ninguém, não é isso que eu estou dizendo não. Mas no meio do desespero, nós cometemos loucuras, fazemos coisas que nós, puxa, por que eu fiz isso aí? Por que tanta coisa? Por que eu fiz isso muitas vezes? Por que eu discuti sobre isso com fulano e gerou uma situação terrível? No meio do desespero, nós podemos cometer loucuras, tomar decisões precipitadas. Faz parte da vida. Quem nunca tomou decisão precipitada aqui? Só se você for anjo. Se você não for, glória a Deus por isso, não tome. Mas podemos tomar decisões precipitadas, sem orientação, muitas vezes sai fazendo. Mas, só tem um porém, no desespero, o nosso coração é sincero perante Deus. E é aí que Ele vai ouvir o nosso clamor no meio do desespero. Porque quando estamos desesperados, nosso coração, você não resta mais nada, só resta Deus. Aí Deus sabe que você toma decisão precipitada. Discute com quem tem que discutir. Toma partido de um lado que não tem que tomar partido muitas vezes. Faz coisas que você nem imagina, depois vem consequências. Mas faz parte da vida corriqueira do crente também. E é interessante, meus irmãos, que o cego gritava atrás de Jesus e muitos se escandalizavam. Porque no versículo 48 vai dizer, muitos o repreendia para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só, você lembra aquela mulher que foi atrás de Jesus uma certa vez, a mulher cananeia? Mateus capítulo 15 está ali, ela está com a filha moribunda, endemoniada, quase na morte. E ela sai, Ciro Fenícia, uma mulher estrangeira, e ela sai gritando atrás de Jesus, sai fazendo escândalo. Quando nós estamos desesperados, você faz escândalo, faz loucura, grita, briga com quem tem que brigar, isso faz parte. Briga no bom sentido, né? Não é com arma não, mas na discussão. Ela foi gritando atrás de Jesus, para que Jesus tivesse misericórdia da filha dela, que estava moribunda, miseravelmente endemoniada. Jesus, a Bíblia diz que ele não responde palavra, e ela começa a gritar, Mateus capítulo 15, versículo 23, depois você confere lá. Mas Jesus não lhe respondeu palavra, ela foi gritando atrás de Jesus. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda ela embora, porque ela vem gritando atrás de nós, ela está escandalizando. Às vezes os discípulos cometem erros também, não é verdade? Discípulos não são santos também, não são anjos.
Os discípulos, em vez de querer resolver o problema, não, Jesus, manda ela sair daqui, manda ela voltar, está gritando, está gritando, está dando um escândalo aqui atrás de nós, isso vai escandalizar nós. Mas eles não sabiam que o coração dela estava desesperado. Só Deus conhece o teu coração nessa hora. Só Deus sabe o clamor, só Deus sabe o grito do teu coração, só Deus sabe o que você precisa. Muitas vezes nem discípulos entendem isso, nem pastor entende, nem evangelista, nem pregador. Só Deus e você sabe o que você passa. Quem sabe tem alguém aqui essa noite. E o versículo 48 voltando para o cego de Jericó, muitos, e ele gritava, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não mudei de opinião, o Senhor é o filho de Davi. Eu estou desesperado, mas eu continuo acreditando que o Senhor vai me dar uma solução, porque eu preciso de uma solução. Adoro, Deus, continue gritando, continue clamando, Deus vai te dar uma solução. Continue insistindo. E o versículo 48 é interessante, que ele gritava ainda mais. E nem todos entendem mesmo as nossas loucuras, não é mesmo? Nessa hora é só você e Deus, meu amigo, minha irmã, meu irmão. Nessa hora você sabe, é só você e Deus. Não tem solução imediata, é você e Deus. É lá no seu quarto, é lá no seu trabalho, é lágrima descendo. Às vezes nem o cônjuge está vendo, você está chorando. Mas nem todos entendem mesmo as nossas loucuras, não é verdade? Mas uma notícia é: continue desesperado e gritando e clamando por Jesus. Adora o Senhor. Você não vai parar, você vai gritar, você vai clamar, até Ele te ouvir, até você parar e Ele mandar te chamar, até que uma visitação especial desça sobre você. Vai chegar um dia que essa visitação especial vai ser o teu dia. Eu li um livro uma certa vez do grande evangelista Benny Hinn, do século passado. Muitos até criticam ele, mas enfim. E ele escreveu um livro chamado Este é o Dia do Seu Milagre. Ele dá relatos, testemunhos ali. Tem aquele dia que é só para aquela pessoa, que é só para você. O teu dia vai chegar. Adora ao Senhor. Dá um toquinho no seu irmão que está ao lado e fala assim: o teu dia vai chegar, aquilo vai passar, esse milagre vai acontecer, o teu dia vai chegar. Amandarabachandarai, adora ao Senhor. O teu dia vai chegar, 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 o teu dia vai chegar. Porque nós temos problemas, todos temos problemas. O nosso dia, o seu dia vai chegar. E é um dia que é marcado por uma visitação de Deus. Amadarabacarabadarabaxandarai. Ibianchocomandarabachandarai. Vai ter aquele milagre que é a tua forma. Só cabe em você. Só cabe na tua casa. É para a tua família aquele dia. Quem sabe pode ser hoje, quem sabe pode ser amanhã, quem sabe pode ser num culto de doutrina, num culto de oração, num clamor, numa consagração, uma caixa de segunda-feira. Aquele dia é o dia que Deus preparou para você. É badarabacalabaxandarai. Meus irmãos, tem um evangelista do século passado, para mim um dos maiores do século XX, chamado Leonard Ravenhill. Ele diz uma coisa que é interessante. Uma vez ele disse assim: Deus não ouve qualquer oração, Deus ouve orações desesperadas. Olha, interessante. Como assim? Ele usa o exemplo de Ana. Vamos para Ana. 1 Samuel capítulo 1, depois você lá, não vai dar tempo de você ler tudo aqui hoje. Do 1, eu vou ler do 9 ao 20, eu vou ler para você entender o que é uma oração desesperada, o que é um clamor desesperado. Essa mulher Ana nos dá essa lição. Ele vai dizer: Deus não ouve qualquer oração, Deus ouve orações desesperadas. Essa Ele ouve. Diz assim o texto: certa vez, quando Ana terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Alma amargurada, oração desesperada. E disse assim, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva,
te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho varão, então o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Era um voto da época judaica, não é para hoje, mas na época era um voto do nazirado. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Alguém está te observando? Alguém sempre está te observando. Como Ana orava silenciosamente, e oração desesperada não é nem gritando muitas vezes, é sem palavra. Adora o Senhor. Sabe quando você não tem força para gritar, está ali calada, está chorando? Essa é uma oração desesperada. Essa é uma oração que sobe ao trono da graça. Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Era a festa da Páscoa, havia sacrifícios com licores, com bebidas que tinham álcool sim na época, com licores, e ele achou, ela tomou um monte de licor com sacrifício misturado aí, deve estar uma beleza, deve estar sonhando com Deus e falando e mexendo só a boca. Muitas vezes nem sacerdote, nem discípulo entende você, só Deus. Deus conhece o teu clamor. Quem te justifica é Deus. Continue desesperado, continue desesperada. A Bíblia diz que ele falou assim, ele disse: até quando, Ana, você continuará embriagada? Abandone o vinho. Que vinho o que, irmãos? Era desespero. Era desespero. Ele disse, Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não saía a voz, mas Deus conhece o meu coração. Não julgues tua serva por uma mulher vadia. Na NVI está essa versão. Eu não sou uma mulher vadia qualquer, não. Eu tenho princípios, eu tenho joelho no chão, eu tenho vida com Deus, eu não sou qualquer uma não. Jesus me salvou, me batizou com o Espírito Santo. Eu me lembro de onde eu estava e onde eu estou hoje. Não é qualquer um que vai sair julgando você por nada. Deus conhece a tua história, Deus sabe o teu coração, Deus sabe o que você faz. Não julgues tua serva por uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza, oração desesperada. Ele respondeu: tá bom, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse assim: espero que sejas benevolente para com tua serva, Senhor. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Quando você ora, você tira o abatimento do coração. Não tinha milagre ainda, mas como ela estava orando desesperadamente, Deus aliviou ela. Deu uma palavra do sacerdote que não entendeu, mas que abençoou a vida dela, e o semblante dela já não era mais o mesmo. Assim vai acontecer com você. Sabe aquela palavra que vem ao encontro do teu coração para te levantar? E a Bíblia diz, na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, conheceu em outra linguagem, relações sexuais com ela, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo, no tempo certo, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor, essa história é minha, esse profeta é teu. Se não fosse uma oração dessa, não tinha nascido um homem chamado Samuel, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. É no meio do desespero que nasce obras frutuosas para o Senhor. Adora o Senhor. Esse desespero que você está passando, é aí que vai ter fruto, e fruto com abundância. Se você seguir o curso, vai ter fruto, e fruto com abundância. Imagina você como está hoje, só Deus conhece o teu coração, o desespero.
Você sai daqui. Estou passando por isso, mas vai ter um fruto tão grande isso aqui. Adora o Senhor. Vai ter um ministério tão lindo. Vai ter obras tão maravilhosas. Unções extraordinárias. Que só quem sabe passar esta prova que dá glória a Deus. Mas voltando para o texto, meus irmãos, ele começa a clamar lá em Bartimeu. Vamos encerrar já. Ele começa a clamar, repreendem ele, e ele continua a clamar muito mais alto. No versículo 49, Marcos 10, 49, Jesus parou. Orações desesperadas move o coração de Deus. Orações desesperadas move o coração de Deus. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Alguém falou para ele assim: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Mas atrás alguém estava repreendendo ele. A vida é assim, irmãos. Vai ter pessoas ao seu lado que vai te desanimar, mas tem pessoas que vai te levantar. Adora o Senhor. Faz parte da vida, faz parte da igreja. Tem pessoas que vão acreditar em você, mesmo sentado com você muitas vezes. Tem pessoas que não vão acreditar em você. A vida é assim. Alguém vai desanimar, vai te repreender para parar. Você não vai conseguir. Não é isso, acho que você está fora da direção de Deus. Alguém vai falar: ânimo, levante. Levante-se, ele o está chamando. É o dia da tua visitação. Ele o chamará. O importa é o resultado final. Ele vai te chamar. Ele o está chamando. Meu irmão, tem um dia que está na agenda para você já. Eu profetizo aqui, tem um dia, companheiros, que já está na agenda para você já. É o dia que já está na agenda de Deus. Não aconteceu, mas tem uma agenda que é tua. É aquele dia, é o teu molde. Meus irmãos, versículo 49, falamos aqui: Jesus parou e disse: chame-no. Chamaram o cego. Alguém falou: ânimo, levante-se, ele está chamando. O desespero atrai a presença de Deus sobre nós. Meus irmãos, versículo 50 para ir no final. Bartimeu, quando é chamado por alguém que está o animando, diz a Bíblia: lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se até Jesus. E foi até Jesus. Essa capa tem um significado que você não tem nem noção. Por que ele lança a capa do lado para se encontrar com Jesus? Você parou para pensar? Ele estava com uma... Que capa que é essa? Por que ele estava com uma capa? Meus irmãos, o Império Romano, além de ser um império profano, era um império totalmente organizado. Você quer mendigar? É mendigo? Aí fala para os pais: então vai lá, coloca uma capa de identificação. Mendigo, pedinte. Coloca sobre ele, se ele quiser mendigar. Como se fosse um registro do império. O Império Romano taxava as pessoas. O mundo taxa as pessoas até hoje. O preconceito, muitas vezes. As taxações. Então o Império Romano dizia: se ele quer mendigar, então vai lá e registre isso. Pega uma capa, coloque atrás, pedinte. Imagina a vergonha. O rapaz já perdeu o pai assassinado porque, segundo o Império Romano, era um revoltoso, era um rebelde. Vazam os olhos dele, tiram os olhos dele. Ele está mendigando, e ainda põe uma capa, porque ele tem que todo mundo saber que ele é mendigo. Cego, aleijado ou mendigo. O mundo faz isso com as pessoas. O mundo faz isso. Mas como eu falei aqui no começo, só Deus pode transformar destinos. Ele lança a capa ao lado, por quê? Outro sinal também que o Império Romano, para você entender isso aí, que o Império Romano fazia é: você quer se prostituir, tanto as prostitutas cultuais da época de Corinto, por exemplo, do Império Greco-Romano, você quer se prostituir? Então a mulher, para se diferenciar das madames, né, da elite, então raspe a cabeça. Por isso que Paulo vai dizer: o cabelo raspado para a mulher é desonroso para o homem, a mulher ter cabelo raspado. Não é cabelo curto, está raspado. Era um sinal de prostituição da época. O Império Romano dizia: você quer se prostituir? Então raspe o cabelo para todo mundo saber que você é uma prostituta.
Lá em Corinto tinha 1000 profetisas do templo de sacerdote que, cultos de fertilidade, os homens iam lá para ter fertilidade com elas. O paganismo era assim, para se prostituir com elas dentro do templo. Elas tinham o cabelo raspados. Então o Império Romano taxava as pessoas. Por que Paulo vai dizer para Corinto, olha, é desonroso para a mulher ter cabelo raspado? Porque as prostitutas se convertiam, iam para a igreja. As mulheres não queriam sentar do lado delas porque era vergonhoso. Então Paulo falou, é uma ironia. Então, já que é assim, põe um véu todo mundo, fica todo mundo igual. Mas não precisa véu, ele vai dizer, porque o cabelo delas vão crescer. Elas foram salvas, adoram o Senhor. Deus fez uma obra na vida delas também. Vai começar a crescer, como o cabelo de Sansão que cresceu. E elas vão ser também transformadas, foram transformadas, Paulo vai dizer. E elas ainda vão ver a glória do Senhor na congregação de Corinto. Então Paulo fala, não precisa de véu não, deixa o cabelo delas crescer. Elas vão ficar igual, porque no reino de Deus, todos perante o Senhor. Para você entender, a Bíblia diz, lançando sua capa para o lado. Meus irmãos, o que nós aprendemos com isso? Antes dele ir até Jesus, ele tem que lançar a capa. Por quê? A capa pode, já falamos, pode simbolizar a tua humilhação, a tua afronta. Lança fora isso aí. Pode simbolizar a incredulidade que está em você, a dúvida, a rebeldia, a arrogância muitas vezes, a autoconfiança que nós temos faz parte. Eu vou fazer e vai dar certo. Dá nada. Às vezes não dá. Não dá. A humilhação, o excesso de confiança, da ingratidão com a vida. Vê uma provinha agora, reclama, não sabe o que Deus fez lá atrás. A ingratidão. Não quero mais saber de igreja. Aliás, hoje é o movimento dos desigrejados, né, pastor? Hoje não tem mais, as pessoas não querem mais compromisso com a igreja. Os desigrejados crescem atordoosamente lá fora. E acham que é crente ainda. Acham que é crente. Então, meus irmãos, a ingratidão com a vida. Mas, por favor, tire esta marca e quem tem que tirar é você essa noite. Tire da tua mente que você não é nada. Tire da sua mente que você não vai dar certo. Tira do seu coração essa noite que você é mais um, é uma obra do acaso e caiu aqui de paraquedas, quem sabe, nada comigo acontece, você está sendo ingrato. Tira a incredulidade, não sei se vai dar certo, toda vez alguém vem aqui, pregue a mesma coisa, eu saio daqui e acontece, não acontece nada. Tira essa capa hoje, em nome de Jesus, adora o Senhor. Tira essa capa hoje, vai acontecer coisas extraordinárias. Deus vai derramar coisas extraordinárias a partir desta noite. Deus vai fazer coisas, se demorou 5, 10 anos, mas Deus vai fazer coisas extraordinárias. Vai acontecer, meus irmãos. Essa semana eu tive uma experiência, vou encerrar já, pastor Rodrigo, muito grande. Eu fui pregar num culto, um janeiro profético, lá do Jardim Dourado. Irmãos, eu confesso que eu já preguei em muitos lugares, eu nunca tive medo. Qualquer periferia, eu já fui em muito lugar. Mas quando eu passei sozinho lá, eu falei, Deus, eu não vou entrar aqui. Não é possível, mas só me manda para cá, Senhor. A gente está meio cansado, mas tanta igreja. Olha só a autoconfiança. A gente está indo, e de repente eu vejo um carro atrás de mim, possivelmente um olheiro. Eu baixei o vidro, porque eu já tenho algumas artimanhas para entrar nesses lugares. Quando eu vi que você é cristão, parei de feito uma igreja, o carro passou, me olhou, falei, bom, despistou, já viu que eu sou crente. Mas fui, prossegui. E quando eu cheguei lá nessa igreja, lá no alto, depois do Jardim Dourado, muito lá para o alto, todo respeito, tem muito crente, muita igreja lá, mas é um lugar que não é tão, é um pouco perigoso. Chegando nessa igreja, eu entrei e não tinha ninguém, lá no morro. Aí entrei, parei o carro, começou o culto. E aí, meus irmãos, começa o culto assim, o pastor vai fazer oração, os pedidos de oração. Vamos orar. Olha a nossa autoconfiança. Deus, por que o Senhor mandou para cá? Tem igreja por aí, Senhor. Faz o pedido de oração. Aquela criança chamada Thalita, fulana, ela tinha horas de vida. Como é que ela está? Pastor, faz 5 dias que ela já está viva ainda. 5 dias. Ela não tinha, nasceu com seus 2 rins, mas já está urinando. Deus colocou o rim lá. Deus manda você para um lugar que você nem imagina, para quebrar a tua autoconfiança.
pessoas desesperadas. Aí o outro fala assim, o outro vai cantar, o evangelista vai cantar, para depois eu pregar, o evangelista simplesinho, tadinho, pregando lá. Aí começou a cantar, falou, irmão, chorando, aqui estão as minhas 2 filhas, e quando ela estava grávida, minha esposa, o médico chegou para mim e falou assim, olha, você tem que escolher, ou sua esposa, ou sua filha vai ficar viva. Ele joelhou e falou assim, Deus, o Senhor me deu as 2, eu quero as 2, Senhor, e está as 2 aí, ó. Oração desesperada. Deus ainda continua fazendo obras extraordinárias. E não tem muita propaganda uma igreja lá no pé da serra. Eu voltei para casa humilhado. Deus, foi um Pentecoste maravilhoso. Mas Deus nos ensina que nós e outros. Meus irmãos, e uma estava lá pedindo oração, vem na frente, o filho está desenganado, pastor, vamos orar por ele. É assim, irmãos, a vida é assim. Dê graças a Deus pelo lugar que você senta aqui essa noite. Talvez você não chegou nesse extremo, mas Deus conhece o teu coração. Eu vou encerrar aqui. Jesus pergunta pela versículo 51, o que queres que eu te faça? Quando ele respondeu, mestre, eu quero ver. Versículo 51. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão, seguia Jesus pelo caminho agora sem qualquer capa. Não tem mais capa, agora restaurou as visões. Não tinha 2 olhos vazados, Deus dá 2 olhos para ele agora, novo. Deus constrói órgãos, Deus ainda faz isso. Como aquela criança, Deus deu 2 rins para ela, já tinha urinado alguns ml. Deus continua o mesmo, Ele é o mesmo. Adora ao Senhor, irmãos, adora ao Senhor. Adora ao Senhor. Deus vai fazer obras extraordinárias aqui essa noite. Eu vou encerrar, nós vamos orar. Irmãos, quando houver uma visitação especial da parte de Deus, e eu creio que hoje é uma visitação especial, não deixe passar as oportunidades oferecidas e adore. Eu vou encerrar com um texto agora. Efésios 5, 15 e 16, Paulo vai dizer, a NVI, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, remindo o tempo, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Porque os dias são maus. Aproveite a oportunidade essa noite.